Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês para mais um Papo de Pandemia. Né? Obrigada por estarem novamente aqui com a gente, acompanhando o nosso Papo de Pandemia. Por favor, quem entrar na nossa live, vai dizendo aqui para a gente, dando um feedback para a gente se está chegando bem a nossa imagem, nosso áudio. Tá? Por favor, quem puder aqui colocar no nosso chat, a gente teve um atrasozinho aqui para começar a nossa live de hoje, mas essa live hoje, gente, promete, viu? A gente está divulgando essa live e está todo mundo assim, nossa, é a minha cara, nossa, eu preciso muito. Então, eu acho que a live de hoje vai ser sensacional para um monte de gente que está em casa se sentindo estressado, não sabe o que fazer para controlar aí essa situação que a gente está vivendo já aí há mais de 6 meses, né? Então, quem, por favor, for entrando aqui, deixa um recadinho para a gente aqui no nosso chat e avisa para a gente se está chegando bem a imagem, o som, para a gente prosseguir aqui. Bom, gente, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação, né? www.vidaeação.com.br, que é especializado em saúde, bem-estar e atitude sustentável. E esse dia, 23 de setembro, é o Dia Nacional de Combate ao Estresse. E o projeto Papo de Pandemia, do portal Vida e Ação, traz essa live super especial sobre esse tema, como parte aí também das atividades do Setembro Amarelo, também que a gente vem o mês inteiro aí com matérias sobre prevenção ao suicídio e outros transtornos emocionais. Maravilha, que bom. Laísa está dizendo aqui que está perfeito. A Nazaré também está dizendo que bom estar aqui. Que bom que você também está aqui, Nazaré. Nazaré é uma querida, já foi nossa entrevistada aqui no programa. Está sempre com a gente aqui. Obrigada, Nazaré. Obrigada, Laísa. Gente, olha só, hoje a gente tem 3 convidados especialíssimos aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema, estresse, como lidar com o inimigo nosso de cada dia. Essa é a 20ª edição do Papo de Pandemia e a gente conta com a presença, com a participação de 3 pessoas muito queridas que nos dão aqui a honra de participar desse nosso bate-papo. Bom, doutor Gilberto Ururaí, gente, médico conhecidíssimo, especialista em estresse. Doutor Gilberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e discutir o que nós consideramos o mal do século. É verdade, doutor. O senhor está me ouvindo bem, doutor? Meu som está chegando bem para o senhor aí? Muito bem. Ótimo. Ótimo. Gente, a gente tem também aqui hoje, né, a doutora Andréia Ladislau, que ela é doutora em psicanálise. Obrigada, Andréia, de aceitar nosso convite. Andréia, a gente já tem vários artigos da Andréia também no nosso site. Obrigada, Andréia. Obrigada a você, Rosane. Um prazer poder estar aqui, poder falar um pouquinho e a gente poder trocar sobre esse assunto tão importante que é o estresse. Muito obrigada. Verdade. Amanda Pinheiro, querida também, jornalista, e tem um monte de história bacana para contar. A gente já contou uma vez uma história da Amanda no nosso site. Ela tem uma história incrível, gente, de superação. E hoje ela está aqui como personagem e também como especialista, né? A Amanda já foi vítima aí de um estresse absurdo, que teve... Enfim, ela vai contar para a gente toda essa história aqui. Amanda, e hoje ela se dedica ao mindfulness e ajudando muitas pessoas que estão enfrentando aí situações de estresse. Obrigada, Amanda, de aceitar aí o nosso convite para participar aqui com a gente hoje. Obrigada, Rô. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui com os colegas e com você. Pois é, gente, legal mesmo. Olha, quem for chegando aqui, vai dizendo se está tudo bem, se está bem para vocês. Podem deixar suas perguntinhas aqui também no nosso chat, que ao longo desse bate-papo a gente vai tentar responder a todo mundo. Bom, só para a gente introduzir nosso papo, né, para quem está chegando e que ainda não sabe... Opa, acho que o doutor Gilberto teve um probleminha técnico aqui, daqui a pouco ele volta, gente. Bom... Então, para quem está chegando aí, o Papo de Pandemia é um projeto do nosso portal Vida e Ação, né? A gente criou esse projeto em junho desse ano, justamente para a gente bater assim, um papo mais leve, mais descontraído, mais agradável com o nosso público, né? Deixar de ficar só apenas no nosso site ou nas nossas redes sociais e vir bater um papo aqui com vocês, ouvir as pessoas. Só um minutinho que eu acho que o doutor Gilberto está voltando aqui. Oi, doutor Gilberto. Oi, ele está voltando, gente.
Então, opa, voltou. Que bom, doutor Gilberto. Só tinha caído aqui a transmissão. Então, gente, então, como eu estava falando, o nosso papo de pandemia, ele é voltado para a gente conversar aqui sobre diversos temas voltados para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, nesse contexto aí da pandemia do novo coronavírus, né, que virou a nossa cabeça, virou o mundo de cabeça para baixo, e a gente está tentando aí sobreviver e se adequar a essa nova realidade, né? Já são 6 meses vivendo dessa forma. Enfim, com muitas limitações, e isso acaba estressando a gente, né, doutor? Oi, está congelado. Está me ouvindo? Ele está com algum probleminha aqui no sinal dele, e daqui a pouco ele já vai entrando aqui, deve estar com alguma dificuldade aí, eu acho que ele está usando o celular. Oi, doutor. O senhor quer sair e voltar, que aí eu chamo o senhor aqui de volta. O senhor pode sair e voltar pelo mesmo link, e aí vai funcionar melhor. O que o senhor acha? Poderia ser assim? Bom, gente, o doutor Gilberto aqui, ele está com a imagem dele congelada, ele está tendo algum probleminha aqui com o sinal. Bom, então vamos prosseguir aqui, enquanto ele está voltando. Opa, ele está voltando agora. Só um minutinho que eu vou adicionar aqui o doutor Gilberto Ururaí, que é um dos maiores especialistas aí no país, né, sobre a... Bom, deixa eu tentar aqui. Agora ele está entrando 2 vezes. Opa, agora sim, gente. Doutor Gilberto, está me ouvindo bem? Está ouvindo bem a gente? Está tranquilo agora? Doutor Gilberto? Está muito fragmentado. Ah, é? O senhor está usando o celular, né? As palavras... Não está certo. Não. Será que gente, vamos tentar ver se o doutor Gilberto consegue usar o notebook, né? Porque se ele conseguir usar o notebook, o sinal fica melhor. Mais fácil. Opa, ele está voltando aqui, gente. Só um minutinho, porque quando pelo celular, costuma ser um pouquinho mais complicado. Pronto, agora acho que sim. Doutor, está tudo bem? Podemos prosseguir? Você está ouvindo melhor agora, doutor? Então tudo que bem. Ótimo. Bom, então, gente, como eu estava aqui falando, né? Então, ótimo, doutor. Olha, doutor, estava contando aqui que essa é a nossa 20ª edição do nosso Papo de Pandemia, que é um projeto que a gente iniciou em junho, né? Trazendo aqui grandes especialistas para compartilhar com a gente conhecimentos, assim, riquíssimos e que ajudaram muita gente a enfrentar diversas situações aí, dificuldades no meio dessa pandemia do novo coronavírus. E daí, esse projeto, nosso objetivo é trazer não só especialistas, mas também contar aqui algumas experiências de vida, né? E como eu estava falando antes, a Amanda Pinheiro, ela traz um pouco dessas 2 questões, ela conta um pouco da experiência dela, e ela também vai contar para a gente aqui como é que ela se reinventou aí para enfrentar o estresse. Bom, gente, muita gente está se sentindo, né, vem se sentindo ansioso, irritado, nervoso, né, muito estressado, desde que começaram as medidas aí de proteção, de prevenção do coronavírus. Mas ninguém está sozinho nessa, gente. A gente já vem, o Brasil é o 2º país, né, que tem o maior índice de estressados no mundo, segundo um estudo realizado em 2018, né? E uma pesquisa recente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ela mostrou que os casos de estresse e ansiedade aumentaram em 80% com o distanciamento social. As mulheres foram as mais afetadas pelo estresse. Né, tem sido, né, as mais afetadas pelo estresse. Será porque, né, não tantas responsabilidades, né, para uma mulher? Enfim. Mas se o mal parece inevitável, o que a gente pode fazer para reduzir esses impactos e danos ao organismo da gente e para a nossa vida ao redor, né, nosso relacionamento com as pessoas também melhorar? Dá para evitar ou para diminuir o estresse intensificado por essa pandemia? A gente vai ouvir nossos especialistas aqui hoje para a gente saber nessa 20ª edição do nosso Papo de Pandemia. Vamos ver aqui se o doutor Gilberto consegue retornar aqui para a nossa live. Ele está com um probleminha
de conexão e já está voltando, gente, olha. Opa, deixa eu adicionar aqui o doutor Gilberto. Só um minuto, gente. Opa, não estou conseguindo. Ele vai tentar aqui de novo. Bom, eu tinha algumas perguntas aqui para iniciar aqui com o doutor Gilberto, mas vamos começar aqui com a Andréia. Eu queria que a Andréia contasse para a gente. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui da Andréia, né? A Andréia, ela é doutora em psicanálise, ela é psicopedagoga, e ela, sim, ela realiza um trabalho muito bacana, ela escreve artigos, enfim, sobre essa questão da saúde emocional, né, da saúde mental das pessoas. Ela vem também, ela criou um grupo no WhatsApp também para ajudar muitas pessoas aí durante essa fase da pandemia do novo coronavírus, tem dado algumas dicas, algumas orientações, e eu queria que a doutora Andréia falasse para a gente aqui. Doutora Andréia, quais são os sintomas emocionais desse quadro que a gente vem vivendo aí desde o início da pandemia, as pessoas isoladas, sofrendo uma série de impactos aí sociais, econômicos, familiares, enfim. Como é que isso age aí nas emoções? Nas emoções. Então, o que é o estresse, na verdade, né, Rosane? O estresse, ele é um conjunto de reações orgânicas e psíquicas, principalmente psíquicas, que juntas, desencadeadas por alguns estímulos, sejam eles quais forem, aí no caso da pandemia, o estímulo é exatamente isso, é essa dúvida, é essa incerteza com o momento futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente está cheio de atualizações em relação à pandemia, cada hora uma informação, ter que nos adaptar em ficar em casa, mudar todo o nosso ritmo de vida. Então, isso já é um estímulo gigantesco para desencadear algumas emoções e alguns sintomas. Então, o estresse, ele é basicamente isso. O seu corpo se prepara, e a mente também, para, como se fosse ir para a guerra, algum ataque, alguma coisa está acontecendo. E nesse se preparar, ele pode desencadear vários sintomas emocionais. Sintomas emocionais que geram medo, a própria angústia, e algumas pessoas que já têm uma tendência a terem depressão ou têm depressão, podem levar até ao pânico e, consequentemente, se isso não for tratado, se a gente não conduzir isso da melhor forma, e aí o doutor Gilberto vai poder até falar isso, as questões voltadas para o organismo, a gente pode ter até, a gente está aí no Setembro Amarelo, né? O paciente que entra no estado tal que ele não dá conta, a dor emocional ela é tão grande que ele pode gerar até uma necessidade intuitiva de buscar um suicídio. Então, o estresse é muito sério, né? A depressão é muito séria e a gente tem que tratar isso da melhor forma possível, cuidar tanto da mente quanto do corpo. Sim, sim. Doutor Gilberto, que bom que o senhor conseguiu agora voltar e que acho que agora vai ficar melhor, né? Porque o senhor está agora no notebook, né? Isso. Agora melhorou bastante. Está bem melhor. Nossa, está bem melhor. Muito obrigada, doutor Gilberto, por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. É um então, doutor Gilberto, gente, é um querido, é um médico, um dos maiores especialistas que a gente tem hoje no Brasil, né, que fala sobre estresse. O doutor Gilberto, gente, ele é autor de 3 livros voltados justamente para tratar essas questões, né? Um deles é o Como se tornar um bom estressado, o outro é o cérebro emocional e o outro é Emoções e Saúde. E, enfim, ele também criou uma clínica especializada em check-up para executivos aí, que já fez mais de 150 mil check-ups, e justamente trabalhando com medicina preventiva, né? Ele já está nessa estrada aí há mais de 40 anos, se destacando, é premiadíssimo, condecorado aqui no Brasil e na França, enfim, é um dos nossos maiores autoridades aí para discutir esse tema. Uma honra contar com a sua presença aqui hoje, doutor Gilberto. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Rô. É um prazer estar com vocês. Então, doutor Gilberto, eu estava abrindo aqui esse bate-papo comecei aqui com a Andréia Ladislau, até perguntando para ela sobre os sintomas emocionais do estresse.
né? E eu gostaria de que o senhor explicasse para a gente o que o estresse, para a gente começar nosso bate-papo aí, o que o estresse pode causar ao organismo da gente, quais são as reações e como é que são os sintomas orgânicos, né, físicos também que o estresse pode causar. Em primeiro lugar, Rô, o mais importante é entender a definição do estresse. O que é o estresse? Como surge o estresse? Né? O estresse nada mais é do que a necessidade do ser humano em se adaptar a mudanças. Toda vez que nós estamos diante de uma mudança, o nosso corpo reage com a reação do estresse. O estresse pode ser positivo, é o estresse da motivação, o estresse pode ser negativo, portanto, deletério à saúde. O estresse tem suas características, ele é democrático, atinge a todos, né? O estresse é contagioso. Você já conviveu com alguém estressado? Já observou a capacidade de contágio de um estressado? Enfim, e o estresse também foi a gota d'água, a última gota que fez o copo transbordar. O estresse pode ser para você algo que gera sofrimento, mas para a Andréia pode ser o mesmo estresse, pode ser algo que gere nela riso. Portanto, as reações do estresse são muito individualizadas. Tá certo? Muito bem. E o que aconteceu na pandemia? De repente, subitamente, o mundo parou. Tá? Surgiu um agente novo, né? O coronavírus, o novo coronavírus, que fez com que as pessoas se isolassem, fossem para suas casas. O início da pandemia demonstrou muito bem a necessidade desse isolamento, segundo a OMS, para quê? Limitar a disseminação da doença, reduzir o contágio, e limitar também a busca dos indivíduos contaminados aos hospitais, para reduzir a demanda hospitalar. E a pandemia se estendeu, e o isolamento com o objetivo de proteger indivíduos do contágio e hospital de sobrecarga levou as pessoas para o home office, para o teletrabalho. Muito bem. E as pessoas subitamente modificaram suas vidas de forma profunda. Então, o estresse nesse momento foi enorme, gigantesco. Todos nós, em função das orientações da OMS, ficamos confinados em casa, né? Subitamente, a ver via mídia, televisão, ouvir, ler casos o tempo todo de sobrecarga hospitalar, mortes e mais mortes. Muito bem. O tempo passou, o vírus hoje já está mais conhecido da população, já sabemos que é um vírus democrático também, seletivo, que tem predileção por idosos com comorbidade, frágil, menos agressivo que o vírus da gripe comum, tem uma letalidade baixa, não temos tratamento ainda, né? E as pessoas presas, confinadas, em que suas casas se transformaram em filiais de suas empresas, filiais das escolas dos filhos, e a casa, de repente, passou a ser o centro de tudo. Sim. O estresse muito. Então, todos precisaram se adaptar às mudanças. Tá certo? Muito bem. Mudanças súbitas. E o indivíduo, diante do estresse, como ele faz, como ele age ou como ele reage? Se você está diante de uma ameaça, você tem que se proteger. Então, se você se sente ameaçada, e a ameaça foi muito grande, que ameaça foi essa? O medo. O medo que induz as pessoas às incertezas. E o ser humano, diante de incertezas, o cérebro entra em ebulição. E tudo isso é muito individualizado, como eu falei anteriormente. Tá certo? Sim. Muito bem. Você recebe esse impacto. O seu corpo reage, e reage
produzindo 2 hormônios. O primeiro é a adrenalina. O que a adrenalina faz no seu corpo? Atua em todo o seu sistema cardiorrespiratório, cardiovascular e respiratório. Você tem taquicardia, você tem sudorese, às vezes você tem arritmias, hipertensão, mas a adrenalina é também um potente estimulante. O indivíduo, sob a ação da adrenalina, dorme mal. Uhum. E ao dormir mal, ele acorda cansado. Mas ele tem que ser produtivo no dia seguinte. Então, ele começa a lançar mão de alimentos ricos em carboidrato. E aí começa a ganhar peso. Outros, para relaxar, começaram a abusar do álcool, que também é um tremendo carboidrato. Engorda. Além de mexer com sono, além de mexer com toda a nossa parte imunológica também. E aí, o dia vai passando e as notícias ruins chegando. Vamos abrir um parênteses para falar sobre as emoções. Darwin definiu 6 emoções características da humanidade, independente de suas culturas. Tá certo? Uhum. A tristeza, o medo, a surpresa, o desgosto, a raiva e a alegria. A população mundial hoje só não vive alegria. Muito bem. Então, o tempo vai passando, as pessoas em casa acumulando essa tensão toda, né? E o estresse, quando eu lhe dou um susto e você reage, como eu lhe falei, em relação à adrenalina, o coração pulsa mais rápido, você transpira. E, concomitantemente, vem o segundo hormônio, que é o cortisol. Os dois juntos, trabalhando no seu corpo, um é um estimulante, o outro estimula o apetite, baixa a imunidade, o cortisol. Estimula teu ganho de peso e baixa a resistência à insulina. Quer dizer, o indivíduo parte para uma obesidade, para o diabetes tipo 2. Tá certo? E o que aconteceu ao longo desses 6 meses? Nós vamos viver daqui a pouco a pandemia, a segunda pandemia, que será a pandemia das doenças crônicas. As pessoas ganharam peso, se tornaram sedentários, hipertensos, as doenças crônicas explodiram. Uhum. E as pessoas, com medo do vírus, em função do excesso de informação, passaram a ter medo de sair de suas casas, até para buscar um apoio médico, um consultório, um ambulatório, um hospital. E muitos morreram dentro de casa. Uhum. E morreram mais pessoas em suas casas do que pela Covid-19. É importante sempre que a gente tenha em mente, perdemos o ente querido. Mas perdeu de quê? Da doença ou com a doença? Isso tem uma diferença muito grande. Poucos morreram da doença. Muitos morreram com a doença. E as comorbidades é que fizeram mais a idade, que fizeram a diferença nessa pandemia. Muito bem. Então, o indivíduo, sob a ação do estresse, ele precisa se adequar às mudanças. As mudanças foram rápidas, grandes, demandaram grande energia de adaptação. Pais se afastaram de filhos, a casa virou esse pandemônio, né? Os idosos, coitados, foram taxados pelo OMS como potenciais cadáveres, né? As cerimônias fúnebres foi algo assim descomunal, porque o vírus tem um ciclo de vida dentro de um organismo, 14 dias, inativou. Mas as pessoas foram enterradas ou cremadas como verdadeiros indigentes. Então, as famílias ressentiram muito tudo isso. Então, nós vamos observar também, no pós-pandemia, casos enormes de estresse pós-traumático, que fica reverberando isso na mente dos indivíduos. Tá certo? Sim. Muito bem. Então, diante do estresse do dia a dia, diante do volume, da quantidade de liberação desses 2 hormônios, né? As pessoas, eu sempre defino o estresse, né? O estresse crônico, agudo, é o susto momentâneo,
que é defesa, que você se prepara para enfrentar ou fugir do inimigo, isso é uma defesa do teu corpo, você está se protegendo. Mas quando o estresse se torna crônico, todo dia, 6 meses, né? O que acontece? As pessoas abrem as portas do seu corpo para as mais diversas doenças, dependendo das individualidades. Daí o aumento do alcoolismo, daí o aumento da automedicação, o abuso de hipnóticos, remédios indutores do sono, de ansiolíticos para quebrar essa ansiedade, de antidepressivos. Um dos grandes avanços da psiquiatria moderna foi relacionar o excesso de cortisol no dia a dia com o desenvolvimento da depressão. Então, o estresse, na realidade, nada mais é, ou é muito, é o vetor para o estilo de vida inadequado. O indivíduo sob estresse, ele dorme mal, ele se alimenta mal, ele não pratica uma atividade física porque ele acorda cansado, e o ciclo retoma no dia seguinte. Então, o estresse é o vetor para o estilo de vida saudável. E o que é o antídoto disso tudo? É o próprio estilo de vida saudável. Como é que você combate o estresse no cotidiano? De forma natural. Tendo o estilo de vida adequado. O que é isso? Tendo uma atividade física aeróbica regular, gerando a produção de endorfinas, que vai atenuar os efeitos da adrenalina e do cortisol, tendo uma alimentação equilibrada para não ganhar peso e fornecer os nutrientes para o seu corpo, para lhe manter, para lhe transferir a energia necessária do cotidiano, sem abusar do açúcar, que é a cocaína socialmente aceitável, que vicia, gera adicção, sem abusar do sal, que aumenta a pressão arterial, sem abusar dos farináceos, tudo à base de farinha de trigo, que engorda. Sim. E do álcool, o abuso do álcool, que não existe. Se vocês entrarem na Organização Mundial da Saúde e buscar qual é a dose ideal, boa, saudável para o corpo humano, é 0, não existe. Nenhum relato. Todo álcool é tóxico, é neurotóxico e é hepatotóxico. Faz mal ao tecido nervoso e ao fígado, no mínimo. Sim. Além de baixar a imunidade, gerar outros problemas de âmbito sociais importantes. Né? Certo. Doutor... E o sedentarismo entrou forte nessa pandemia. As pessoas ganharam peso, comeram mal e não praticavam atividade física. Verdade. Não é isso? Muito bem. E começaram a abusar de drogas de toda sorte. Hoje, sem dúvida, os campeões de venda das indústrias farmacêuticas são os indutores do sono, os ansiolíticos e os antidepressivos. Verdade. Tem disparado. Doutor, eu queria só para concluir o raciocínio, a primeira ação eficaz para combater o estresse cotidiano, atividade física regular. Aeróbica, caminhar, correr, nadar, bicicleta. Se alimentar equilibradamente, conforme acabo de dizer. O que se deve ser evitado, privilegiando as verduras, legumes, frutas, enfim. E terceiro, dormir bem. Porque um sono de qualidade repõe as energias do cotidiano. Um sono induzido por remédios, um sono em que o ronco está presente, é um sono de péssima qualidade, porque gera uma série de... reduz muito o aporte de oxigênio ao cérebro. Quantas vezes nós ouvimos que o indivíduo fulano de tal morreu dormindo? Mas por que isso? Infartou. Sim. Faz hipóxia cerebral. O indivíduo tem um sono estressado, produz durante o sono adrenalina, cortisol, a pressão dispara. Então, dormir bem é fundamental, forma o tripé da boa saúde. Atividade física regular, sono de qualidade e alimentação equilibrada. E as pessoas perderam o rumo durante a pandemia. Então, o que deve ser feito em casa aguardando o retorno à normalidade? Manter o ritmo anterior. Levantar cedo, fazer a sua ginástica, tomar seu café. Se tem filho, vai cuidar do filho, não tem jeito.
vai dar suporte ao filho. As Sim. escolas já eram para ter retomado há muito tempo, porque a criança não contrai esse vírus, e a criança indo para a escola, os pais vão trabalhar. Né? Então, a justiça fica definindo se deve voltar ou não para a escola, e não a classe médica. Nós falamos sobre esse assunto na última live. Doutor, antes da gente vai voltar a falar dessas estratégias para a gente encarar aí o estresse, que o senhor já antecipou aqui para a gente várias medidas aí que a gente deve prevenir, né? E eu sou especialista em medicina preventiva. Eu queria agora que a Amanda Pinheiro, né, contasse para a gente como é que o estresse atingiu ela. A Amanda, gente, ela é jornalista, né? E ela trabalhou muito tempo em TVs, em redação de TVs, que é um dos ambientes mais estressantes que existem, né? E eu queria, em 2017, ela descobriu, por acaso, um grave problema de coração causado pelo estresse. Amanda, conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que você virou esse jogo, porque você tinha uma vida saudável, você tinha uma vida ativa, pedalava, fazia yoga, como é que é isso? Conta pra gente o que aconteceu com você. Eu sempre tive uma vida saudável, é o que se pode chamar de uma vida saudável. Nunca fui gorda, meu check-up anual sempre era regular, normal, assim, a pressão arterial nunca passava de 12/8. Tive 2 gestações perfeitas, 0 de intercorrência, me alimento bem, de forma saudável, sempre, minha vida inteira fiz exercício. O que eu fazia de errado, assim, que eu tinha consciência, era fumar, fazer uso de cigarro. E quando comecei, fumava mais, mas depois que fiquei, enquanto nas gestações dos meus filhos, e depois que eles nasceram, sem fumar, e quando meu segundo filho cresceu, eu desmamei, né, ele desmamou, e eu voltei a fumar, mas voltei a fumar muito pouco. Fumava, às vezes, nenhum cigarro, no máximo 3 cigarros por dia. Então, assim, falei, bom, fumo pouco, né? Mas cigarro é veneno, gente. Cigarro é veneno. 1,5, 50, ele é veneno. E aí, quando foi em 2017, eu tive um ano bastante difícil. Eu sou jornalista e continuo trabalhando como jornalista. Como você disse, Rosane, eu trabalhei em redações durante 20 anos, até 2012. Depois eu montei o meu negócio e continuei trabalhando como jornalista, mas do outro lado do balcão, que a gente fala, né? Sim. E vi a vida rolando normal, muita coisa diferente do que era a minha vida profissional, mas a gente vai tocando. 2017 especificamente foi um ano difícil. Foi um ano difícil em vários aspectos, pessoais, profissionais, enfim. E aí, esse ano especificamente, independente do que tenha acontecido, foi um ano em que eu me coloquei exposta a muito estresse. Eu abri a minha guarda para o estresse. E depois eu posso falar até mais sobre isso. Mas eu abri minha guarda para o estresse e eu tinha feito um check-up em março, estava tudo bem comigo. Um check-up no ginecologista, né? E fazer exame de sangue, ver pressão, etc. E faço todos os exames ginecológicos, mas nunca tinha feito nenhuma avaliação cardiológica. Na minha vida, 45 anos, meu pai é revascularizado, minha mãe teve uma morte súbita com 57 anos e eu sequer pensei nisso, que eu pudesse ter... Porque minha vida era tão saudável que para mim não funcionava, aquilo não ia chegar em mim, né? E quando foi no meio do ano, setembro, nessa época mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor de estômago estranha e tal. Bom, moral da história, fui no médico, no gastro, o gastro me pediu para fazer uma avaliação cardiológica, só para descartar qualquer coisa, e imediatamente fui fazer, que foi o que me salvou, porque logo em seguida eu comecei a fazer os exames, e os exames começaram a dar uma irregularidade. E o final dessa história foi que eu descobri que eu tinha 2 artérias coronárias muito entupidas, praticamente obstruídas. E a dor que eu senti de estômago, na verdade, era uma angina. Eu estava com 2 entupimentos que eu não morri porque não era a minha hora. Né? Eu sentia a dor de estômago, ela explodia no peito. Gente, eu estou falando isso, mas é a minha experiência, tá? O doutor está aqui para dizer, cada um tem um sintoma. Claro, sim. A minha explodia pelo peito
vinha e irradiava pelos braços até o cotovelo, nos 2 braços, né? É o braço esquerdo. Não, irradiava pelos 2 braços. Tomava minhas costas e subia para o meu queixo. E aquela dor, ela vinha como uma onda, como se fosse uma super azia, e ela voltava. E às vezes me acordava de noite. Quando eu contei pro médico, ele teve um infarto. Ele falou, minha filha, não sei como é que você não morreu. Com 44 anos. E aí, enfim, nesse quadro todo, eu fui correndo para o hospital. 2 dias depois eu fiz uma angioplastia e coloquei 2 stents. A partir daí, ok, já estava desentupida, mas a mente, né, começou a dar nó, né, porque eu achava... Aí comecei a sentir muita coisa depois da angioplastia, que depois eu vim descobrir que era uma crise de estresse que eu desenvolvi, porque eu comecei a ficar com medo de morrer, e eu não consegui dormir 2 dias, e aí depois de um tempo eu refiz os exames todos para efetivamente saber que eu estava desentupida. O médico me garantia, mostrava para mim a gravação da angioplastia, falou, tá vendo aqui o balãozinho? Olha aqui, ó, pum, abriu sua veia, a sua artéria, tá tudo bem com você. Mas eu não conseguia porque eu sentia a dor, eu sentia tudo. Desculpa. E aí eu fui procurar, depois de eu vi que estava tudo bem comigo, fui procurar um psiquiatra, uma psiquiatra, e comecei a fazer um tratamento, porque tem horas que é necessário. Sim. E nessa época eu voltei a meditar, porque quase 20 anos antes eu tinha tido uma experiência com o Kunie, que é uma yoga tibetana de atenção plena, é uma prática de atenção plena, numa época de uma crise de depressão, em tratamento farmacológico em paralelo com o Kunie, e fiz o tratamento por 8 meses, foi muito bom, assim, esse tratamento casado. E aquela experiência da meditação, que é uma terapia, a meditação da atenção plena, que a gente chama de mindfulness, é uma terapia corpo-mente, aquilo ficou inscrito na minha experiência, na minha memória, e no meu corpo, na memória do meu corpo e da minha mente. Então, sempre quando no meio do caminho eu me sentia cansada, estressada, eu voltava e meditava, mas eu não tinha uma regularidade. E aí, logo depois, um mês depois da minha cirurgia, né, dessa intervenção, eu comecei a praticar mindfulness num programa de 8 semanas de mindfulness, que é onde é a nossa porta de entrada para a prática regular. E aí eu não parei mais, porque daí eu resgatei aquela experiência e me lembrei de como aquela experiência me fazia bem, como aquela experiência ela era muito funcional para me ajudar a lidar com esses estímulos externos que me causavam estresse. E eu já sou praticante há 30 anos. Bacana. Daqui a pouco vamos falar de novo disso, vamos falar de novo exatamente sobre como o poder da meditação, se ele é real, se ele funciona, vamos colocar aqui essa questão. Eu queria agora trazer uma pergunta aqui, que principalmente, primeiro eu queria ouvir a Andréia e depois ouvir o doutor Gilberto. Tem uma pergunta aqui do Kleiber, que bate com uma pergunta também que a gente ia fazer. Em tempos normais, algumas categorias profissionais, como jornalistas, médicos e outros, geralmente são as maiores vítimas do estresse. Em época de pandemia, isolamento, alguma categoria profissional se destacou mais na procura de ajuda neste sentido? Você poderia falar sobre isso, Andréia? Sim, Você claro. foi procurada por alguns profissionais? Bastante. Principalmente os profissionais da linha de frente, né? Do atendimento aí com o Covid, de saúde, os profissionais dos hospitais, porque muitos tiveram que, inclusive, modificar toda a sua vida e nem ir para casa. Alguns ficaram em hotéis próximos aos hospitais ou chegavam em casa e já ficava isolado da família, porque estavam tendo contato com os pacientes com Covid. E como é que é isso na cabeça da pessoa, né? Como é que é exatamente o que o doutor Gilberto falou? São as mudanças a que nós tivemos que nos adaptar de uma hora para outra, porque foi tudo muito rápido, e como isso afetou principalmente nossas emoções. Muita gente estava preparado, conseguiu se preparar porque já tinha um emocional mais equilibrado, mas não foi todo mundo. Eu, por exemplo, hoje eu estou fazendo só o atendimento online. Eu não estou indo para o consultório, por enquanto. E eu estou com os meus horários bem cheios. Na pandemia, aumentou a quantidade de pacientes exatamente por conta disso.
principalmente desses profissionais que têm um contato direto com esse vírus. Certo. 35% do pessoal da saúde desenvolveu o burnout. Exato, burnout. Que é o esgotamento, né, físico e emocional, né, causado pelo excesso de trabalho, né, doutor? Exato. O homem é corpo e alma, físico e emoção. Tem que haver o equilíbrio, tá certo? Voltando a Amanda, rapidinho, Amanda, se você permitir, Rô. Hoje, as mulheres, 35% das mulheres brasileiras lideram suas casas. A mulher hoje, ela é profissional dentro do seu campo de trabalho, ela busca MBA nos bancos universitários, ela viaja, ela cuida dos filhos, ela precisa se manter bem, em forma, às vezes lança a mão de remédios para emagrecer. A mulher atual fuma mais que o homem atual, bebe igualzinho, ok? Então, a mulher hoje virou presa fácil das doenças cardiovasculares. Em 1990, quando ingressamos com o nosso check-up no mercado, para cada 9 infartos, um era em mulher. Hoje, para cada 3 infartos, um em mulher, e mulher cada vez mais jovem. Antes, se afirmava... Preocupante isso, doutor? Claro. Muita coisa. Antes se afirmava que a mulher, em função da proteção dos hormônios sexuais femininos, não desenvolviam doenças coronárias até a menopausa, e sim depois da menopausa. Isso aí caiu por água abaixo, não existe. Nós somos produtos do meio que vivemos. Se o nível de estresse que homem e mulher vivem, convivem, são elevados, as doenças são também democráticas. Tá? Acometem homens e mulheres e está ficando igualzinho. Quando eu ingressei aqui em 1990, eu tinha um turno dos check-ups para mulher. Nós temos, segunda a sábado, manhã e tarde, são 2 clínicas, 24 turnos. Hoje, metade dos turnos são para mulheres. Igual, está igualzinho. Então, a mulher hoje vem desenvolvendo doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, câncer, num percentual gigantesco. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, as doenças cardio e cerebrovasculares incapacitam ou matam mais as mulheres, 2 vezes mais que todos os cânceres femininos reunidos. Só para vocês terem dimensão do que está se passando com a mulher. Porque a mulher hoje, é isso que eu falei, dupla, tripla jornada de trabalho, hábitos de vidas ruins, e as doenças vão acumulando. Ele está me descrevendo, você me conhecia, doutor Gilberto? Você está me descrevendo? Se você encontrou algo que lhe transmite tranquilidade, paz emocional, mindfulness, e envereda por aí. Porque, como eu falei, a doença ela é individual, mas também o que agrada um e a outro também é muito individual. De repente, para a Rô, ela prefere nadar. A Amanda prefere bicicleta. Então, o importante é cuidar não só do emocional, da parte emocional, mas também da parte física, para ver o equilíbrio. Exatamente. E é esse equilíbrio que vai fazer com que o homem, a partir de um estilo de vida adequado, a partir dessas atividades que a gente vem falando, empreendidas no cotidiano, vai alcançar longevidade com autonomia. Nós estamos a passos largos para o centenário. Quem nasce hoje vai viver um século. Não tem jeito. Tá certo? Certo. Doutor, olha só, eu queria perguntar para o senhor, quem está mais estressado? A gente já falou aqui dos médicos, né? A gente já falou um empresário que não sabe se vai conseguir pagar suas contas, vai manter seus negócios, um executivo que corre o risco de perder o emprego, a dona de casa que não sabe mais o que fazer para agradar a família e filho dentro de casa e tudo, ou as crianças confinadas que estão longe das salas de aula. Quem está mais estressado, doutor? Como eu te falei,
como falei a vocês, o estresse é democrático. Não tem nem mais nem menos. Vocês imaginem a situação hoje das crianças presas dentro de casa, sem poder rever um amigo, sem poder socializar. Então, a situação, até dentro, na vida intrauterina, o feto também sente o estresse cotidiano. Então, tudo é muito democrático, é muito individual. Tá? Não dá. E o piloto de caça americano, quando ele está soltando bomba em algum lugar, é o mega estresse, claro que é. Mas você pode estar convivendo com problemas sérios dentro da sua família, que para você vai ser um enorme estresse. Então, cada um vai reagir de um jeito, né? Exatamente. Agora, não tem mais ou menos, entendeu? É muito democrático e é momento. Agora, Amanda, como é que funciona? Quer dizer, para você funcionou, né, o mindfulness, tanto que você se tornou uma instrutora também agora, né, certificada recentemente, inclusive está com um programa super bacana aí de 8 semanas de meditação. Conta para a gente como é que funcionou com você e como é que você acha que funciona para as pessoas como uma estratégia aí de enfrentamento dessa situação de estresse. O mindfulness, eu sou instrutora hoje, mas a minha ideia não era ser instrutora. Mas o mindfulness, ele não é simplesmente uma meditação, um conjunto de meditações. O conjunto de meditações, eles são um caminho para que a gente atinja um estado mental que vai te levar a ter um estilo de vida. E é esse estilo de vida aqui muito bem descrito pelo Dr. Gilberto, que é o estilo de vida, digamos, saudável, que faz com que a gente tenha mais qualidade de vida e bem-estar. Mas o que esse estilo de vida é e que é diferente do que a gente vive hoje, a pessoa que se diz estressada? Mindfulness, ele é um viver no momento presente, no aqui e agora. E isso explica por que as pessoas se sentem muito estressadas durante essa conjuntura de pandemia. Porque a pandemia colocou a gente num momento de hiato, em suspensão. Como é que é a nossa vida normalmente? Nossa vida normalmente é uma vida de estar fazendo muitas coisas o tempo inteiro, estar planejando. Nós vivemos no que nós chamamos de modo fazer. O modo fazer, muitas vezes, e a maioria das vezes, nos leva para um piloto automático. O piloto automático, o que é? Isso é um ganho cognitivo do ser humano, né? A gente faz coisas no automático para o nosso cérebro economizar energia. 30% da energia do nosso corpo mais é utilizada pelo cérebro. Então, ele precisa economizar energia. Só quando a gente faz isso o tempo inteiro e a gente entra no piloto automático, a gente faz coisas que a gente não observa o que a gente faz. Então, quando você está sempre projetando, e no momento de pandemia, como o doutor Gilberto muito bem falou, você está em casa, vendo as notícias, pensando se você vai sofrer, se você vai para o hospital, adoecer, vai para o hospital e não vai ter vaga, se o seu filho, se a sua mãe, se você vai perder o emprego, não sei. Você está projetando situações que sequer existem. E essas situações, elas te geram estresse. Então, quando você pratica as meditações do mindfulness, você treina o seu cérebro para não estar lá inventando histórias que não existem e poderão nunca existir. E você já está sofrendo por causa delas, já está aumentando seus níveis de adrenalina, cortisol, e já está virando um candidato a ter uma doença coronariana ou vascular cerebral. A meditação, ela te traz, exatamente, ela treina o seu cérebro para viver aqui. Então, quando a pandemia colocou a gente aqui, agora, nós precisamos lidar com o que temos. Aquela história é o que temos para hoje. O que temos para hoje? Nós temos para hoje uma casa de classe média, onde a doméstica não tem mais porque está na sua casa, ou a diarista, que seja, e você tem que lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, ver a escola do filho, que está na internet, é o marido e a mulher trabalhando dentro de casa, no home office, é convivendo. Você precisa se adaptar. Muito bem aqui se falou nessa conversa já, de que o estresse, ele é uma resposta à necessidade de adaptação. Só que as pessoas, elas têm dificuldades de se adaptar, né? Então, a gente precisa, quando a gente vive no momento presente, quando a gente treina, faz o nosso treino cerebral para que a gente viva no momento presente,
Isso que a gente chama de prática formal, né? Quando você senta para praticar, ou quando você pratica em movimento, porque o mindfulness tem algumas práticas que são em movimento, andando, se movimentando braços ou no chão, enfim. Você vai dar ordens para o seu cérebro para que ele funcione num padrão, num default. E aí, quando você vai para a sua vida, ele vai buscar aquele novo padrão e não aquele padrão antigo. Isso quem está dizendo não sou eu. Existem diversas pesquisas. Isso são 40 anos de pesquisa. O mindfulness é um conhecimento milenar muito utilizado pelas religiões orientais, apesar de que é laico. Na verdade, as religiões orientais, o budismo especificamente, utiliza a meditação da atenção plena há milhares de anos. Porém, final da década de 70, um biólogo molecular americano, um professor da Universidade de Massachusetts, chamado Jon Kabat-Zinn, ele praticante de yoga e de meditação da atenção plena, budista, judeu de nascimento, porém budista por escolha, ele, professor universitário na Faculdade de Medicina, e trabalhando com seus estudantes nos laboratórios de atendimento das pessoas com dores crônicas no hospital da Faculdade de Medicina de Massachusetts, no final da década de 70, ele trouxe esse conhecimento milenar para o Ocidente e ele manualizou nesse programa de 8 semanas. Então, o que ele fez? Ele manualizou para que ele e outras pessoas pudessem aplicar e mais adiante esse programa pudesse ser verificado cientificamente. Então, eu estou bem resumindo a história, tá? Sim, a partir disso, nós temos hoje 40 anos de pesquisa e que mostram que, por exemplo, uma das pesquisas que foi realizada há quase 20 anos, se não me engano, há 17 anos, por uma neurocientista chamada Sara Lazar, da Universidade de Harvard, mostrou que pessoas submetidas a um programa de 8 semanas de mindfulness e que, durante essas 8 semanas, gradativamente, foram praticando as meditações com regularidade, diariamente, e em média de 27 minutos por dia, no final dessas 8 semanas, elas tiveram um ganho de neuroplasticidade cerebral, o que significa que seus cérebros, submeteu-se essas pessoas, esse grupo de pessoas, a tomografias antes e tomografias cerebrais depois, para poder verificar isso. Observou-se que essas pessoas tiveram mudanças estruturais e funcionais no cérebro. Então, assim, as mudanças, elas orgânicas, elas acontecem. E a partir dessas mudanças orgânicas, você tem mudanças de comportamento, que são relacionadas a como lidar com esses inputs externos, que são as situações que nos trazem estresse, e que elas vão continuar existindo, independente da sua vontade, independente do tanto que você vai se esforçar para controlar determinada situação ou outra. Tem coisas que não dependem do seu controle. Você vai morrer por causa disso? Eu, por exemplo, decidi não morrer. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a lidar com essas questões de outra forma, manejando melhor o meu estresse por meio da prática diária do mindfulness. Obrigada, Amanda. Olha só, gente, tem aqui uma questão que o conhecidíssimo aí do Dr. Gilberto, do Bruno T, jornalista, mandou para a gente, para aqui, para a live, a seguinte pergunta. Todo mundo que vai ao médico agora sai com a indicação de meditação. Pelo jeito, cura mais doenças, supostamente até que pai de santo. Tem efeito terapêutico mesmo? Ou é modismo? Eu queria que a Andréa falasse, que o doutor Gilberto também falasse sobre isso. Depois eu queria falar também a respeito. Tá bom. Então, eu acho que tudo o que a gente conseguir agregar de forma que facilite a nossa vida, e principalmente, como a Amanda falou, consigamos gerenciar melhor as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque essas situações adversas, elas sempre vão acontecer. Então, sempre vão ter situações que pode tirar a gente um pouquinho do prumo. O principal é que você consiga gerenciar. E aí, de que forma eu faço isso? Buscando uma terapia, buscando, sim,
uma meditação, buscando um acompanhamento médico, porque várias questões podem desencadear esse seu desconforto. Então, eu acho que tudo é viável, tudo é possível, desde que você tenha em mente o seguinte: a gente precisa estar equilibrado. O Dr. Gilberto falou isso, na fala dele foi muito perfeita. Equilíbrio. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio, e ele é individualizado. O que muitas vezes vai me equilibrar, de repente não vai equilibrar a Amanda, não vai equilibrar a Rosane. Então, o equilíbrio, eu tenho que buscar o meu equilíbrio e saber de que forma eu consigo viver melhor. Mente equilibrada, corpo físico equilibrado, com exercícios físicos, com uma medicação adequada se eu tiver descontrolado aí o meu organismo. Então é isso, é equilíbrio. A gente tem que buscar a melhor forma de viver bem. Andréia, eu tenho um grande amigo que ele busca essa tranquilidade tocando piano. Que bom! Aí. É uma maravilha. Eu aplaudo sempre. É isso aí. Bruno direto. Eu respondi ao Bruno? Respondeu muito bem, doutor. Doutor Gilberto, tocar piano é um exercício de mindfulness. Tocar piano é um exercício de atenção plena, porque a pessoa precisa estar naquele momento observando, percebendo suas mãos correndo pelas teclas, fazendo exatamente o que ela escolheu fazer e não estar com a cabeça na conta que ela vai pagar amanhã, no boleto que vai vencer amanhã. Fazer uma prece sincera, independente da sua religião, se você tiver, é um exercício de atenção plena. Você se conectar com o que você acredita ser divino, sinceramente, você está totalmente atento àquele momento. Pedalar, fazer um exercício, puxar ferro na academia, tem que ser um exercício de atenção plena, porque se não for, você pode se lesionar, inclusive. Você precisa ter a consciência do seu corpo trabalhando, e para isso você precisa estar presente naquele momento, no aqui e agora do exercício, para você saber se aquilo vai te machucar ou não. Se você fizer no piloto automático, você vai fazer só pensando no bíceps que você vai querer, só que daí você vai ferrar o seu ombro, enfim. Então, eu respondendo, Bruno, eu só queria deixar bem claro o que acontece. Por que a gente tem a impressão de que a meditação, e independente do tipo de meditação, existem vários tipos de meditação, tá? A meditação hoje é uma moda. Porque sim, há mais pessoas compreendendo que é preciso trabalhar não só os músculos do corpo, mas os músculos do cérebro. Né? A meditação da atenção plena, ela é uma terapia corpo-mente. Ela é uma terapia combinada. Há um diálogo permanente do corpo e mente. Exatamente. E uma coisa importantíssima que eu preciso deixar aqui é o seguinte, uma informação importantíssima. Nenhuma meditação substitui, em hipótese alguma, nenhum tratamento convencional, seja ele médico, seja ele psicológico ou psiquiátrico, que é médico também. Então, se você tem um problema, por exemplo, eu sou cardíaca, eu tomo remédios para controlar a minha pressão arterial, eu tomo remédios para afinar o meu sangue. Não é porque eu faço meditação que eu deixo de tomar meus remédios. De jeito algum. Eu já percebi ao longo desses 3 anos, com o meu acompanhamento médico que eu faço, que eu já pude, inclusive, reduzir alguma carga de remedicação. Eu já não tomo mais. Porque eu estou mais equilibrada, meu corpo e minha mente estão mais equilibrados por conta, sim, da prática rotineira da meditação. Porém, eu tenho uma doença crônica. Então, não é porque você está deprimido, que você não quer tomar remédio, você está fazendo tratamento com o seu terapeuta, e isso está mexendo com você, está te incomodando e você quer jogar para debaixo do tapete, vou meditar lá no remédio, não vai funcionar, vai piorar. Então, assim, a meditação, ela é uma intervenção complementar, que vem te trazer qualidade de vida e autoconhecimento. Cada um vai descobrir qual é a sua forma. Eu prefiro meditar sentada em silêncio, ou mesmo com barulho. Tem gente que prefere meditar caminhando, com movimento. Sim. Então, para cada um é diferente. Vai funcionar de um jeito, né?
E o importante também dizer, por último, é o seguinte, que o mindfulness, que é a capacidade, a habilidade da atenção plena, ela está dentro de todos nós. Ela nasce conosco. Nós que não desenvolvemos ou em determinado momento da nossa vida deixamos de desenvolver. Mas você pode resgatar isso. A palavra mindfulness, ela é uma tradução da palavra sati, que no idioma Pali, que é o idioma para o qual o Buda foram traduzidos os textos de Buda, quer dizer lembrança, memória. Mas é mais do que uma tradução, é um conceito. É a memória do que você sabe e que você resgata. Isso que é a habilidade da atenção plena. Então, se você pratica, e a gente começa por um programa de 8 semanas, se você pratica de forma rotineira, você consegue desenvolver essa habilidade. Eu tenho visto muito bons resultados. Não é uma moda, e é bom que cada vez mais pessoas estejam praticando, porque a prática do mindfulness traz também, como mudança de comportamento, um comportamento mais compassivo com a gente e com os outros. E tudo que a gente precisa hoje é viver bem juntos. Isso aí a pandemia está mostrando para a gente. Com compaixão, né? Com compaixão. Então, se mais gente estiver nesse novo estilo de vida, digamos assim, melhor vai ser o mundo, né? Em última análise. Verdade. Então, doutor, quero voltar a pergunta para o senhor, aí só não respondeu. Afinal de contas, a meditação, ela ajuda mesmo? Tem efeito terapêutico ou era um modismo? Para mim, Sim. Ajuda. Aqueles adeptos, aqueles que acreditam, aqueles que praticam, sem dúvida. Sim. Nenhuma dúvida. Não praticar não funciona. Eu acho. O yoga, como a atividade física aeróbica, como a dança, como o piano, tudo aquilo que requer foco, entendeu? Vai funcionar. Porque inclusive, doutor, durante esse isolamento, muitas pessoas desenvolveram habilidades novas, né? Passaram a cozinhar, passaram a fazer crochê, fazer pão, enfim. Andréia, que tipo de abordagens terapêuticas aí? A gente já entendeu que isso é muito individualizado, né? Andréia, que abordagem... O ser humano busca sempre uma motivação para afastá-lo dessas emoções negativas, sempre. Nós somos enormemente elásticos, nós temos uma capacidade de adaptação fenomenal, né? Então, estamos nos adequando, nos adaptando a uma mudança. Espero que em breve a coisa volte à normalidade, o que eu chamo do novo habitual. Certo. Eu queria que a Andréia falasse para a gente que abordagens ela costuma recomendar, tem entendido muitas pessoas aí com estresse. Andréia, que tipo de abordagem, Sim. Que tipo de abordagens terapêuticas aí você orienta os seus pacientes, enfim? Eu faço tratamento psicanalítico, meu acompanhamento é psicanalítico, voltado para a psicanálise com a base freudiana. E o que eu tento passar para o paciente é exatamente isso. Eu acho que o principal vamos tentar encontrar qual é o seu equilíbrio. Somos seres desejantes e mais do que isso, nós buscamos autoconhecimento. É muito importante buscar o autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu me percebo, fica muito mais fácil conduzir as minhas relações externas, sejam elas interpessoais ou não. Fica muito mais fácil perceber, e aí, como o doutor falou, né? A gente tem que ver o que eu gosto. Tem gente que vai gostar mais da meditação, vai te fazer bem, tem gente que vai para o piano, tem gente que gosta de nadar. Isso é o que me traz equilíbrio. Então, cada um buscar o que é importante para si, para tentar encontrar esse ponto, o seu ponto de equilíbrio, que ele é, como já falamos aqui, individual. Cada um tem um seu. Então, o primeiro passo, eu acho que é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para perceber nas minhas profundezas quais são as minhas forças, quais são as minhas falhas, onde que eu posso melhorar, o que eu posso buscar para conseguir encontrar essa minha linha de equilíbrio.
Certo. Doutor Gilberto, tem aqui uma pergunta que eu acho que o senhor poderia responder para a gente. O que poderia dizer da Sheila Vasconcelos? Sheila, muito obrigada. A Sheila também é jornalista, gente. E a Sheila, ela tem diabetes. Sheila. Oi, Sheila, obrigada por você estar aqui colaborando com a gente aqui hoje na nossa live. Ela está perguntando o seguinte: o que poderiam dizer para quem já tem uma doença crônica, como diabetes ou pressão alta, e vem enfrentando o estresse desses tempos de isolamento social? Doutor? Oi, Sheila. Sem dúvida alguma, o indivíduo hipertenso e com diabetes, desde que possível, tem que avaliar toda a sua parte metabólica e também cardiovascular, para não ter uma surpresa. Mas, se os exames permitirem, a receita número 1 é a atividade física aeróbica. Que com a atividade física aeróbica, você está queimando o excesso de açúcar que está depositado na sua musculatura, você começa a gerar endorfina, que vai inibir a adrenalina que está gerando a sua pressão arterial. A primeira coisa é a atividade física aeróbica. Em seguida, você vai reduzir sal da sua comida, vai reduzir o açúcar da sua comida. E a partir daí, a coisa tende a melhorar. Óbvio que nós não conhecemos o nível da sua hipertensão arterial nem do diabetes, né? Mas o caminho é por aí. Claro que o medicamento vai apoiá-la também. Certo. Não tem porquê, hoje, o indivíduo se deparar com uma doença em fase avançada, ok? Não tem por que ter surpresa. O check-up médico anual é uma ferramenta que veio para ficar e estamos aí no dia a dia fazendo diagnósticos precoces a rodo, né? O câncer está crescendo demais. Nós estamos todos assustados com a pandemia, que até o momento, mundo afora, ao longo de 6 meses, provocou a morte de talvez 1 milhão de pessoas. Nesse mesmo período, por doença cardiovascular, morreram 10 milhões de indivíduos no mundo. Por câncer, foram 9 milhões. A tuberculose mata 2 milhões de indivíduos por ano. Sem falar de outras doenças infecto-contagiosas ou parasitárias, como a malária. Mas ninguém fala nada. Parece que o que mata hoje no mundo é a Covid-19. Mas talvez porque é muito desconhecido ainda de todo mundo, né? Atrai intriga o mundo inteiro, e ela cresceu assustadoramente, muito rapidamente também, né, doutor? Não dá para minimizar, né? Claro que não dá para minimizar, mas também não podemos esquecer das outras doenças que matam muito mais e foram esquecidas. Nós não temos hoje no Brasil uma entidade que faça estatística do número de suicídios até o momento no Brasil. E se tivesse, estaríamos todos alarmados. A doença, a saúde mental da população se fragilizou muito. A saúde física, idem. Tá certo? Então, nada melhor para o indivíduo que está preso, isolado, sem socializar, se alimentando de forma desequilibrada, dormindo mal, consumindo álcool ou outros tipos de estimulantes. Faça seu check-up médico, tá certo? Tenta observar, identificar os fatores de risco para a sua saúde. Existem várias doenças que cursam ao longo do tempo de forma silenciosa, e o check-up está aí para fazer esses diagnósticos, mostrar o caminho para uma vida saudável. Se falou muito, demasiadamente, em morte ao longo desses 6 meses, né? E chegou o momento de se colocar vida na saúde das pessoas. Certo. Historicamente, toda pandemia passa e a vida se impõe, sempre. Tá? Então, vamos cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde, que é o combustível da vida. Exato. Sem saúde, o homem não vai a lugar nenhum. A gente tem que cuidar da saúde, não só da doença, né, doutor? Da doença, é isso aí. E, Rô, sobre esse aspecto, eu acho assim, isso já vem mudando,
mas a saúde mental ela é bastante negligenciada ainda pelas pessoas e pela sociedade de forma geral, porque ainda, e aí a Andréa vai poder confirmar isso para a gente, ainda existe uma série de mitos em relação ao sofrimento psicológico, né? De que é coisa de que gente fraca, que isso é frescura, e as pessoas têm vergonha de pedirem ajuda muitas vezes. É verdade. Então, a partir do momento que você deixa de negligenciar, que você passa a olhar para você e buscar o seu autoconhecimento, você vai se deparar com situações que não vão te agradar, né? Perdão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não colocar para debaixo do tapete, é aprender a acolher esse incômodo. E aí, vou puxar para a minha sardinha, as práticas de meditação, elas te ensinam a acolher os incômodos físicos e os incômodos mentais, psíquicos. Porque quando você está parado, sentado, praticando, e você começa a se sentir inquieto, porque você não está acostumado a ficar parado, quando você está parado, você começa a observar coisas que estão presentes, mas que você ainda não percebia, porque você nunca fica parado. Você começa a perceber, é a coceirinha, é a perna formigando, ou mesmo aquela sensação de agonia de ficar parado. E, por outro lado, começam a vir à sua cabeça pensamentos de que eu não consigo fazer isso, eu não sirvo para nada, para que eu sirvo, eu estou errado. Então, quando você começa a fazer isso de uma certa forma rotineira, e essas percepções elas vêm até você, a prática da meditação te ajuda a simplesmente observar, em primeiro lugar, que era o que você não fazia, a reconhecer que as coisas estão ali, que muitas vezes quando você observa, você coloca para debaixo do tapete, e você não quer nem reconhecer, você não tem noção do que é aquilo. É alguma coisa só que te incomoda. E você aprende a acolher. Aquilo está ali, é seu, é humano, todo mundo sente aquilo, todo mundo sente o pequeno desconforto no corpo, da mesma forma que sente aquela angústia ou aquele pensamento de que eu sou uma farsa, eu não sirvo. Todo mundo já pensou isso alguma vez na vida. Né? Verdade. Então, primeiro você acolhe. A partir do momento que você acolhe, que você é gentil com você já tem uma outra ânima, uma outra alegria brota em você. Você começa a ver o copo, em vez de meio vazio, meio cheio. Minha casa, ai meu Deus, estou trancada dentro de casa, pandemia. Não, gente, eu estou com a minha família. Quanto tempo isso acontece, né? Pô, estou cozinhando, estou aprendendo a fazer pão. Você gira o teu eixo para você olhar por um outro lado, e aí você passa a viver naquele outro estilo de vida que eu falei, né? Então, assim, é verdade. Acolher é importante para que você tenha consciência, você fique naquele estado de alerta e consciente, para você observar o que acontece e para que você possa fazer escolhas de fato sobre o que existe, e não sobre o que você acha que existe. Verdade. Né? A Andréa falou muito isso aqui também, né? Do autoconhecimento, quanto é importante, sim, né? Andréa, eu queria começar agora pela Andréa aqui. Eu queria ser um pouco invasiva aqui e perguntar para vocês como é que foi essa quarentena aí para vocês, como é que tem sido, e o que vocês fizeram de novo, que mudança de hábitos vocês fizeram. Pode contar os positivos e os negativos, tá, gente? Porque, afinal de contas, todo mundo aqui é humano, né? Andréa, claro. O que você fez aí de diferente, que você aprendeu, que você fez nessa quarentena? Olha, então, Rô, se reinventou? Eu trabalhei muito mais, não tenho dúvidas disso. Meu volume de atendimento foi muito maior. Eu, além de atender os pacientes, eu trabalho também numa operadora de saúde, trabalho na gestão de uma operadora. Então, assim, ter o contato com esse problema o tempo todo. Então, meu volume foi bem grande e, para completar, agora no finalzinho, assim, nas 2 últimas semanas, eu contraí o Covid. Pois menina, a gente soube disso, como é que foi? Eu estou retornando essa semana, eu fiquei 23 dias afastada de todas as minhas atividades,
por conta do Covid. Tive, infelizmente, sintomas mais pesados, o comprometimento do pulmão, um cansaço. Então, assim, eu e as minhas 2 filhas, ficamos as 3 presas em casa, uma de 8 e uma de 21. Elas não tiveram sintomas, ficaram super bem, mas só eu tive sintomas. Mas tive todo o acompanhamento e agora consegui retornar aí às atividades normais. Foi bem pesado e acho que foi até um momento para refletir até mais. Falei bastante com as pessoas no grupo. Eu criei o grupo, você falou do grupo? Sim. Deixa eu até falar. Legal. Eu percebi, eu criei esse grupo em abril. Hoje a gente tem mais de 200 pessoas no grupo. O que eu percebi? Muita gente não tem condição, várias questões. Ou não tem condição financeira de fazer uma terapia, ou ainda tem o preconceito que a Amanda falou. É o preconceito porque se disser que eu estou fazendo terapia, vão me classificar como louco. E aí eu criei o grupo, é um grupo de WhatsApp, que eu mando uma mensagem reflexiva por dia. Somente uma para não ficar enchendo o WhatsApp de ninguém. Uma. Com dicas, com informações para que você pare para pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? É um momento muito estressante? É um momento muito estressante. Mas vamos voltar o nosso olhar para o nosso interior, buscar as nossas forças, nos fortalecer mentalmente, fisicamente, e aí a gente conseguir, de uma certa forma, como o doutor Gilberto falou, a pandemia vai passar, e vai passar. A gente só precisa estar forte para conseguir sair lá do outro lado. Então, está sendo muito benéfico. Eu tenho recebido muitos retornos das pessoas em relação a essas mensagens, a esses toques, né, essas dicas. Então, está sendo bem bacana. Então, foi o que eu reinventei, o que eu inventei nesse momento de pandemia para tentar ajudar de alguma forma a chegar em pessoas que eu talvez não conseguiria chegar e levar algum tipo de informação e uma ajuda. Certo, até a Sheila está falando aqui, excelente iniciativa do grupo, parabéns, bacana mesmo. Obrigada, doutor Sheila. Gilberto, o que o senhor fez aí nessa pandemia, doutor Gilberto? Conta pra gente. Aprendeu a tocar piano, não, né? Não, mas eu tenho grandes amigos que de vez em quando nos surpreendem aí com belos presentes. Verdade. Mas o que fizemos foi o seguinte, nós não paramos a nossa atividade, paramos entre 15 e 30 de março, desde o início de abril vimos trabalhando normalmente. Houve uma queda grande no atendimento, doutor? Muita gente está fugindo de fazer check-up, com medo? Muito pelo contrário. No início, sim, nós sentimos, né? No mês de abril, maio já dobrou. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos trabalhando 80% da nossa capacidade, nas 2 clínicas, tá? As pessoas precisam fazer check-up. As pessoas precisam saber, querem saber o que está acontecendo, quais são as suas comorbidades. Eu não tenho dúvida que depois disso as pessoas vão se cuidar muito mais. Né? Além de investir na clínica, trabalhar na clínica com Botafogo Barra, melhorando, observando cada manual de cada frente de trabalho, implementando a LGPD, que entrou em curso, a Lei Geral de Proteção essa semana. de Dados. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós trabalhamos com muitos dados sensíveis de clientes, precisamos implementar aqui a segurança cibernética para a segurança do nosso cliente também, enfim. E os check-ups se sucedem. Esse mês de setembro, vamos realizar 800 check-ups. Tá? E o que me surpreende? Se você comparar, a Medigi Check-up é líder Brasil em check-up médico, ok? Esse é o nosso core business. Em São Paulo tem check-up? Tem vários check-ups, mas todos são vinculados a hospitais. São apêndices de hospitais e o core business é o hospital. Diferentemente do nosso trabalho, nós somos independentes, estamos longe do hospital. Por quê? O hospital, para nós, é a casa do doente e da doença. Né? Então, estamos longe em espaços muito modernos, equipamentos de uma última geração, tudo é olhado com muito carinho, com muito cuidado. É o banho do executivo que o Hotel 5 Estrelas organiza, é o café da manhã, o lanche da tarde, que vem o Roland Vilar para preparar aqui as delícias dele. Enfim,
Hoje, você passa uma manhã, 5 horas aqui, de 8 a 1, de 14 às 19, faz um check-up médico completo, são vários especialistas, faz o download do nosso aplicativo, no dia seguinte você tem os resultados nas suas mãos, você passa a ter um dossiê médico completo nas suas mãos, enfim. E, a posteriori, agenda via Google Meet o encontro com nossos médicos para discutir o que foi o seu check-up, quais são as orientações, definir um programa de saúde para você, para corrigir eventual desvio, enfim. Então, trabalhamos muito ao longo da pandemia e eu estava com o nosso 4º livro pronto na editora para ser lançado. E com a pandemia eu precisei recolher o livro, refazer a introdução, porque não faz sentido lançar um livro hoje sem falar da pandemia. Com certeza. Estou escrevendo, refazendo toda a introdução para lançar esse livro, tão logo possa, né, reunir de forma tranquila, sem medo, né, os amigos. Que bacana, doutor. Quando vai ser esse lançamento? Ainda esse ano? Então, logo permita a reunião de pessoas. Com certeza será esse ano. O senhor já pode antecipar o título para a gente? Saúde é prevenção. Ah, bacana. Que legal. Bom. Doutor, inclusive tem aqui o comentário da Sheila, de novo aqui, ó. As empresas tinham que manter um programa de check-up regularmente para seus colaboradores. Eu iniciei aí é verdade. Também acho. E a absoluta maioria das empresas mantém. No início dos meus trabalhos, em 1990, nós recebíamos aqui muitas empresas multinacionais que já tinham a cultura da prevenção. Hoje, mais de 50% das nossas empresas clientes são nacionais e outras multinacionais. São mais de 400 empresas que nós fazemos os check-ups das suas diretorias, enfim, da direção. Certo. Então o senhor está refazendo o seu livro, isso aí foi uma atividade nova aí, que o senhor está tendo que... Todo esse contexto aí da pandemia... É o 4º livro. Qual a atividade que o senhor tem praticado aí, doutor? Conta para a gente, para manter a saúde em dia. Eu gosto de brincar com meus netos. Ah, que legal, ótimo. Eu levo os netos para jogar bola. E aliás, isso já é uma diversão e tanto, né? Uma atividade e tanto. Amanda, conta pra gente aí como é que você tem enfrentado essa quarentena, né? Sei que você trabalha muito também em home office, mas com outras atividades. O que você conta pra gente? Meditando bastante, claro, trazendo um curso novo. Eu já normalmente trabalho em home office, as minhas saídas são para atender clientes e fazer os treinamentos, e agora eu acho que cada vez mais essa atividade vai ser mais interna, né? Só o contato com o cliente presencial ele vai ser reduzido. Para essa minha atividade de comunicação, eu tenho uma empresa de comunicação, de produção de conteúdo, gestão de redes sociais e assessoria de comunicação, relações públicas. Então, assim, quando eu saí era para executar, né, o serviço com o cliente e trabalhando sempre muito online. Então, continuei trabalhando online, eu tenho alguns clientes ligados a companhias aéreas, associações da indústria aérea, então trabalhei pra caramba para esse pessoal, por conta da situação em que eles se encontram. Então, assim, o trabalho, ele continuou virtual e eu já estava, de certa forma, acostumada com isso. Eu só aumentei um pouco mais o meu tempo diante da carga. Em relação ao meu estado de espírito, digamos assim, meu estado da mente, em estar em casa, eu, olhando hoje, assim, para trás, eu acho que eu passei muito bem por esse período, assim, a maior parte do tempo. Eu passei bastante bem, porque quando todo esse confinamento ele chegou e virou realidade na vida da gente, como eu tenho um entendimento, eu já virei a chavinha do estilo de vida, né? E eu tenho um entendimento de que a vida é impermanência, né? A vida ela não ela está sendo, é processo. Então, assim, naquele momento o processo era ficarmos em casa para a nossa saúde, né? Aquele primeiro momento assim de um isolamento mais fechado, né? Então, assim, e como o doutor disse, tudo passa, né? Vai passar. Vai passar. Porque este é o momento, se você tiver um entendimento de que este é o momento,
Ok, você vai tirar desse momento, você vai lidar com ele da melhor forma que você puder fazer isso. Mas se você já vai com essa intenção de que... A intenção é tudo, tá? Quando a gente coloca intenção nas coisas que a gente faz, a gente consegue traçar o caminho e ir direto em direção ao nosso objetivo, que pode ser um ou outro, tanto faz. E pode mudar no meio do caminho, mas o importante é a intenção, é um processo. Então eu fui nessa intenção de ficar bem e observando as coisas que iam acontecendo na medida que elas iam se apresentando para mim. E aí, nesse meio do caminho, já, obviamente, por conta de trabalho, projetando já com os clientes coisas, isso no primeiro semestre, né? Coisas que poderiam acontecer no segundo semestre. Então, à medida que aconteceu uma coisa curiosa, porque à medida que a gente foi se aproximando do segundo semestre, o que a gente projetava de trabalho, então na empresa de comunicação, tá? Foi começando a dar água. Não vai dar, porque a gente não vai poder se encontrar. Não vai ter esse congresso, não. Todo mundo cancelou os encontros, os congressos. É verdade. E aí eu me peguei, assim, frustrada e me sentindo angustiada pela frustração. É normal, é humano, né? Aquele momento foi um momento em que eu passei, assim, uns 3 dias, assim, tipo, chateada, sabe? Tipo, e mesmo me julgando, falei, pô, mano, você medita tanto, por que você tá se sentindo assim? Caramba, pô, mas eu ia ganhar um dinheiro, ia ser legal, ia fazer uma coisa bacana, ia fazer um monte de network. Gente, é o novo normal, né? Não vou encarar e pronto. Vamos viver com o que temos. E aí passou. E daqui, quando terminar, vai ter outro projeto, vai ter, porque eu tô viva e eu tô pensante, produzindo, e ok, e as pessoas também. Então, assim, eu passei dessa forma. Em relação à questão do mindfulness, porque eu tenho 2 personas, né? Eu sou a jornalista, mas eu sou instrutora de mindfulness. Porque eu decidi me formar, fazer uma formação num centro de estudos, que é o centro de estudos e pesquisa mais importante de mindfulness no Brasil, que é a Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Eu não sou da área médica e, portanto, eu fui buscar um centro de estudos que pudesse me oferecer uma formação sólida em relação às melhores práticas do mindfulness, com foco na ciência, né, nas pesquisas científicas que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos 40 anos. E também tive que lidar com isso, porque as nossas formações são em retiros presenciais, num lugar maravilhoso no interior de São Paulo, que é um convento de freirinhas franciscanas, onde a mais nova tem 85 anos, portanto a gente não podia ir por motivos óbvios. Isso foi cancelado, enfim, acabei fazendo a formação online. E aí, ok, estou certificada pelo Mente Aberta, sou instrutora associada à AbraMind, que é a Associação Brasileira, né, dos instrutores, rede aberta de Mindfulness, que a gente chama. E, enfim, tenho feito as turmas, e agora eu vou começar uma turma de 8 semanas, desse programa de 8 semanas, que a gente chama de Programa de Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness, que ele é inspirado no MBSR, que é o programa original do John Kabat-Zinn, daquele pesquisador norte-americano. E esse programa começa agora no dia 30 de setembro, são 8 semanas, 8 quartas-feiras, com encontros de 2 horas, das 19 às 21 horas. Vai até o dia 18 de novembro, que também gente, é no dia do nosso papo de pandemia, gente. É uma pena que durante 8 semanas, quem for participar não vai poder ver o papo de pandemia. Eu já até convidei depois, gravado. Vai ter que esperar uma outra gravado. E qualquer outra informação, vocês podem buscar no meu Instagram. Gente, olha, a gente está quase chegando aqui no finalzinho da nossa live, e eu só queria trazer agora uma questão que foi trazida aqui por 2 pessoas que estão acompanhando a live, e eu queria trazer essa questão para vocês, porque a gente falou muito do nosso mundo adulto, né? De tanto trabalho, de tanta coisa, de tanta produtividade, como a gente equacionar isso tudo. E a gente não falou, né, desses seres tão importantes aí nesse contexto da pandemia, falou até um pouquinho aí, o doutor Gilberto falou no início, das crianças, dos adolescentes. A Kelly Delgado Marinho, ela perguntou aqui o seguinte: as crianças também sofreram com ansiedade, irritabilidade e estresse. Como fazer no caso das crianças? E aí eu quero trazer também, sobre o mesmo tema, crianças, uma fala aqui do Kleiber perguntando o seguinte: no início do programa, o doutor Gilberto falou que é a favor da volta às aulas porque afirma que criança não pega Covid. Mas elas não são vetores que, de certa forma, estressam os pais e parentes? Enfim,
tenho aí 2 questões que eu gostaria que vocês agora falassem sobre isso. Andréia, você começa? Posso falar? Sim, respondendo a Kelly, a gente tem, claro, as crianças sofrem de estresse, sofrem de ansiedade. Elas também foram pegas de surpresa. De uma hora para outra deixaram de ir para a escola, deixaram de ir lá no play brincar com um coleguinha, não estão indo nos encontros de domingo na casa da vovó almoçar, né, com os avós. Então, tudo modificou para essas crianças também. E é lógico que, eu até há um tempo atrás, eu escrevi até um texto falando sobre isso, de que forma eu lido com essa criança que está presa dentro de casa. Os pais estão tendo que trabalhar, mas muitas vezes a criança não entende que ele está ali, mas ele não está de férias. Ele está trabalhando, ele está lá no home office. E como separar e como dividir isso? Então, o principal é não levar pânico para essa criança, ser verdadeiro, colocando para ela explicar exatamente o que está acontecendo, o que é o Covid, quais as formas de prevenção, para que a criança também entenda e consiga lidar com isso. Porque se a gente não aguenta ficar tanto tempo em casa, você imagina essa criança encontrar de uma forma, mesmo que seja lúdica, uma maneira de explicar para ela e, ao mesmo tempo, eu até orientei alguns pais a encontrar maneiras de levar esse dia a dia aí com essa criança, né? Porque muitas estão tendo que fazer as atividades escolares em casa, que também já é uma adaptação enorme. Não estão encontrando com os professores, com os coleguinhas, estão tendo que se adaptar a uma tela, né? Para fazer os seus trabalhos. Então, tentar amenizar isso o máximo possível. E entender também o seguinte, ela falou da irritabilidade. Sim, a criança também tem os seus momentos, o adolescente também tem os seus momentos. Tem uma hora que, às vezes, ele quer ficar quieto no canto dele. A gente tem que respeitar isso. Cada um vai reagir aos processos de uma maneira. Então, eu acho que o principal é informação, acolhimento. Traga essa criança para perto de você, traga esse adulto esse jovem um pouco mais para perto. É acolher e permitir e incentivar que eles externem os seus sentimentos. Isso é o principal. Ajudá-los a colocar para fora. Quanto mais eu falo, mais eu objetifico o meu problema e fica mais fácil compreender e cuidar dele. Certo. Doutor Gilberto, então, o Kleiber Finterman, né, que é jornalista, ele fez essa pergunta para a gente. As crianças não são vetores que, de certa forma, estressam os pais e parentes? O senhor falou aí que as crianças e adolescentes não têm tanta chance não se contaminam pelo novo coronavírus. Já ter voltado a exame. O alvo da pandemia, falamos no início, são os idosos com comorbidade. Esses precisam ser protegidos. O que uma criança precisa? Afeto, sinceridade e algo para se distrair. Exato. Os amiguinhos estão vendo, eles estão se vendo. Eu olho meus netos, estão brincando no play, tem o momento do estudo, tem hora. A mãe fica, tem que cuidar, você não pode largar uma criança diante do computador, senão deriva para jogo. Vão brincar. Né? Então, a mãe dá a supervisão. Tem a aula, tem a brincadeira, tem a vida familiar, tem os primos, e a vida vai. Daqui a pouco, o colégio retoma, vida normal. Certo. Não pode ir a criança trancar dentro de casa, baixando imunidade, contraindo uma série de alergias, ansiosos, fazendo xixi na cama. Não, vai brincar. Tem que ver os primos? Vai ver os primos. Ah, mas tem a avó, protege a avó. Certo. Sim. Tem que dar atividade para as crianças, né, doutor? Não deixar elas tanto tempo de tela, né? Sempre, sempre. Todos nós precisamos de atividade e de energia. Então... Sim, combater o ócio dessas crianças aí, adolescentes. Adolescente se depara e só fica no celular, né? Hoje a criança já nasce digital. Elas não ficam em ócio, não. Elas criam rapidamente, pegam o aparelho e já vão se desenvolvendo, brincando, jogando, que é outro risco. Né, que é outro risco. Mas, enfim, cada geração, seus ônus e seus bônus.
Né? É verdade. O ambiente digital faz parte da vida dos jovens hoje em dia. Eles nasceram já nessa realidade. Então, assim, é aquela coisa do... Vou usar agora a fala do mindfulness. Não adianta lutar contra, isso existe. O que é preciso na vida, não só dos adolescentes, das crianças, como de todos nós, é equilíbrio. Nós falamos aqui. É oferecer para esses adolescentes todos os tipos de estímulo, inclusive o digital, até porque agora as aulas são pela tela. Então, é isso. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos. Cada um da sua forma reagiu de um modo diferente, né? E o mais velho, inclusive, faz terapia convencional, faz terapia, e medita também. O mais novo odeia meditar, acha que é uma perda de tempo. Ok! Então tem outras formas de falar com os amigos. Eu acho que o importante é o que vale para os adultos, vale para os nossos filhos, para as crianças que convivem com a gente. Vai passar. Dá para fazer, então, meditação com as crianças e com certeza. Existem programas com os adolescentes. Esse programa que eu estou oferecendo Vou pegar agora. umas dicas com você, hein, Amanda, que eu tenho um adolescente aqui em casa de 14 anos que eu vou te falar, hein? Só quer saber do celular, deixou a atividade física de lado. Tá complicado aqui, viu? Depois vou pegar umas dicas aí com você, com o André, com o doutor Gilberto, porque tá complicado aqui, ó. Mas sobre as práticas para adolescentes... esse programa que eu estou oferecendo, ele é para adulto. Esse programa do Kabat-Zinn, que é o original, e os inspirados neles são para adultos, a partir de 18 anos. Mas você tem programas específicos para crianças e adolescentes. Eu também sou certificada pelo Mindful School da Califórnia, que é uma escola de excelência, também formação de instrutores, para o ambiente escolar ou fora do ambiente escolar. E você tem uma série de práticas que são diferenciadas. A abordagem é outra. O conteúdo, a essência é a mesma. O que nós temos hoje para trabalhar, e nós vamos desenvolver dentro de nós essa habilidade de estar presente e aproveitar o que temos aqui. Porém, o caminho, né, digamos, as metodologias, elas são diferenciadas, as práticas, elas são diferenciadas. Se você colocar um adolescente de 14 anos para sentar e praticar 20 minutos, ele vai achar um saco. O meu filho de 17 já consegue, mas também porque é da personalidade, do estilo dele. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Certo. Aqui, ó, a Kelly está dizendo, a minha de 5 anos medita. Que legal, Kelly. Parabéns. Ai, que legal, Kelly. Vou trazer ela para cá para ensinar a Clarinha como é que faz, porque a Clarinha também meditava quando era mais nova. Agora está meditando só no computador, no celular. Mas ela já tem dentro dela inscrita essa memória, pode ficar tranquila. É verdade. Olha, aqui tem uma fala da Carla Priora perguntando, falando assim, trabalho em hospital e o nosso emocional tem que ser muito controlado porque estamos de frente de pacientes apavorados com a Covid. Como manter uma linha de frente e tentar passar calma para quem precisa de nós? Tive que trabalhar muito o emocional. Gente, quem pode falar sobre isso? Não vamos poder ouvir todo mundo. Quem poderia falar? André, quer falar sobre isso? Pode ser. Carla, um beijo para você. E eu sei bem o que é isso, né? Essa parte hospitalar, essa linha de contato, porque não é só a questão do paciente, não, gente. Tem um familiar desse paciente que muitas vezes, quando é um paciente com Covid, esse paciente não pode ter contato com o familiar. E o familiar às vezes liga para o hospital com razão, ele quer saber notícias. E os funcionários, né, o pessoal de linha de frente, eles têm que lidar com tudo isso, gerenciar mesmo essas emoções. Como é que eu cuido do outro se eu não estou bem? Como é que eu cuido do outro se eu estou inseguro? Então, é muito importante gerenciar as nossas emoções. Tomar todos os cuidados de precaução e cuidar da sua mente. Saiu do hospital, tentar se desligar um pouquinho, fazer alguma atividade que te traga prazer, que faça com que você, de alguma forma, canalize essa emoção para que você consiga esvaziar-se. O esvaziar, ele é muito importante. E mais do que esvaziar, tá? Fale, coloque para fora o que você está sentindo. Tudo isso é importantíssimo para que a gente consiga cuidar aí do emocional, tá, Carla? Tá joia, gente.
Olha, vamos falar uma coisa sobre sobre a minha casa acadêmica, a Unifesp. Se tiver alguém aqui de São Paulo, a Unifesp tem um trabalho com o SUS de programas de mindfulness, e durante a pandemia está trabalhando com profissionais de saúde, no acolhimento de profissionais de saúde, com programas voltados para profissionais de saúde. Então, com policiais também, faz com grupos específicos. E muito trabalhando sempre, a universidade sempre trabalhando na construção de políticas públicas para que a oferta do mindfulness nos ambientes das forças de segurança e no SUS, também na saúde pública, possa, em algum dia, ser oferecido dentro, como política pública, gratuitamente à população. Certo. Gente, olha, vamos ter que encerrar agora. Se a gente ficar aqui, assim, é muito assunto para a gente falar e a gente está bem esgotado aqui no nosso tempo. Eu queria saber se cada um de vocês quer deixar um recado final para quem está assistindo essa live e quem ainda vai assistir, né? Porque fica disponível aqui no nosso Facebook, fica disponível também depois no nosso YouTube, e a gente também faz uma matéria no nosso site www.vidaeação.com.br sobre essa live também. Então, assim, eu queria que vocês, por favor, deixassem um recado final para quem nos está nos assistindo e está, assim, ranger os dentes de estresse, né? Porque também tem isso também, né? Muito bruxismo aí também acontecendo, também, enfim, por causa de estresse. Eu queria que vocês deixassem para a gente aí um recado final para quem está assistindo ou ainda vai assistir essa live. Quem é? Pode. Doutor Gilberto? Pode. Vamos lá. Sem dúvida, na vida tudo passa, a pandemia também passa, né? A vida sempre se impõe, falamos isso. O momento, de fato, é colocar a vida na saúde das pessoas. As pessoas vão sair desse processo, com certeza, buscando se conhecer mais, buscando investir mais em sua saúde, observar o que se passou ao longo dessa pandemia, as vítimas dessa pandemia, enfim. Então, é isso que eu desejo, que as pessoas comecem ou pensem, né, em se cuidar e não ter nenhum tipo de surpresa, né? Esse é o momento, de fato, para cuidar da saúde. Sem saúde, nós não vamos a lugar nenhum, né? A saúde é o combustível para o homem se desenvolver em todas as suas dimensões. É verdade. No início aqui, só quando a gente abriu essa live, o senhor fez um alerta muito, assim, assustador, né? Que vamos ter aí uma epidemia de doenças crônicas, né? Causadas será a segunda pandemia. Pela falta de cuidados das pessoas nesse período também, tanto impacto social, emocional, enfim, né? Nesse período. Então, a gente tem que se preparar, tem que se cuidar. Eu já comecei, doutor, estou fazendo meu check-up, tá? Já comecei, já tem 2 semanas aí que eu estou fazendo meus exames, enfim, hoje mesmo eu tive já no laboratório para fazer exame laboratorial, enfim, vamos fazendo vários aí, não sei até quando, mas a gente vai terminar esses exames aí que já estavam até adiados desde antes da pandemia, né? E aí a pandemia veio para assustar a gente, né? Vamos nos cuidar mais. Você mora no Rio ou em São Paulo? Eu moro na Tijuca, doutora, aqui no Rio. Tijuca, que legal. Quando tiver um tempo, vem aqui para nos conhecer, vai ser um prazer. Nós temos aqui sempre um chá amigo para receber as pessoas, conversar, apresentar nosso trabalho. Vamos falar sobre isso, tá bem? Vamos sim, vamos sim. Amanda, querida, o que você quer falar agora no final aqui para gente? Já sei, vamos fazer todo mundo praticando mindfulness, né? Eu sugiro, é um convite, me faz bem, eu observo com as pessoas com as quais eu tenho contato e com as quais eu posso compartilhar esse conhecimento, o benefício que traz. As pesquisas científicas, elas reafirmam os benefícios para a saúde física e mental da prática da atenção plena. Reafirmo, falo novamente, que é uma habilidade, a habilidade de estar alerta conscientemente neste momento, ela é uma habilidade que existe em nós e que nós precisamos nos dar conta, tomar consciência de que ela existe, desenvolvê-la. Então, qualquer pessoa pode começar a meditar. Aquela história de eu sou muito agitado, eu sou muito estressado, eu não consigo ficar parado.
Ok, você pode meditar de outra forma. E a prática formal, que são esse conjunto de técnicas que a gente ensina nos programas de 8 semanas, na verdade, a gente diz que a prática ela é um laboratório da nossa vida. Então, a partir do momento que você pratica, você faz aquelas práticas de forma rotineira, você vai observando os seus desconfortos e aquilo vai sendo atenuado porque você vai acolhendo de acordo com o tempo, passar do tempo. E aí você passa a trazer a atenção plena para o seu dia a dia. Você passa a tocar piano com mais atenção plena, você vai lavar a louça com atenção plena, você vai caminhar na rua com atenção plena, você vai fazer refeições com atenção plena e não apenas comer, você vai se alimentar. Você vai ter conversas com atenção plena, diálogos. Você vai dizer muito menos coisas que você se arrependeria depois de ter dito porque você falou no automático. Então, a atenção plena é o poder, a habilidade de concentração, de estar centrado que você desenvolve para que você possa colocar a sua atenção aonde você escolhe colocar. Então, essa que é a grande vantagem. E as consequências, os reflexos benéficos para o nosso organismo são inúmeros. Redução de insônia, melhora no sono, redução de insônia, redução de pensamentos ruminativos, que são aqueles que fazem a gente ficar ansioso, melhorando o controle da obesidade. Enfim, eu posso aqui ficar dizendo, terapia complementar a uma série de doenças crônicas, complementar, reforçando isso, sim, muitíssimo. Convido para quem quiser participar do curso de 8 semanas, que as inscrições estão abertas, começa na próxima quarta-feira. O Rô tinha me pedido para fazer uma prática, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu acho, se você falar que vai durar 3 minutinhos, e depois que a Andréia falar aqui, a gente faz essa prática. Vai durar. Eu posso fazer agora, ou então eu posso deixar gravado e você bota nas suas redes, se você quiser. E você pode ser também. Eu acho que pode ser. Deixa a Andréia falar. Antes da Andréia, eu queria falar aqui, olha, gente, a Terezinha Santos, outra querida também, amiga, jornalista, está aqui, gente. Meus netos de 11 e 13 anos estão morando comigo e acordam às 7 horas para as aulas de São Bento, depois do almoço, ficam até 22 horas jogando pela internet. Difícil controlar. Imagina, se é difícil para a mãe, imagina para a avó, gente. Ela está dizendo aqui, parabéns, excelente papo, gostei muito. Parabéns a todos, obrigada, adorei, parabéns, foi ótimo, tema muito pertinente, tratado por pessoas muito bem preparadas, o pessoal está comentando aqui. Andréia, seu recado final, por favor, querida. Então, o que eu queria deixar de mensagem? Eu acho que o principal é não negligencie a sua saúde. Eu até vou, agora que eu passei por esse período de Covid, eu vou lá no Dr. Gilberto, fazer um check-up, porque a gente precisa, após esse período, né, doutor Gilberto, fazer um check-up para ver como é que estão suas funções cardiológicas, neurológicas, e eu acho que é isso, é não negligenciar a sua saúde, seja ela física ou seja ela mental. Isso é o principal. Busque seu autoconhecimento, que através do autoconhecimento você sai dessa onda de tabus, de preconceito, por exemplo, em relação à terapia, elimina as crenças limitantes, começa a se conhecer e aí vai ficar muito mais fácil se relacionar com o outro, muito mais fácil perceber o que é importante para você e o que não é, viver sem esse sofrimento, sem essa pressão que muitas vezes nós mesmos criamos para a gente. Pressões que a gente cria, os fantasmas imaginários na nossa mente, que a gente traz e vai alimentando, e com isso vai dificultando até o nosso caminhar aí ao longo da vida. Então, eu acho que o principal, a mensagem que eu queria deixar é essa. Com relação ao grupo, Rosane, eu vou te mandar, eu acho que eu já até te mandei o link, que eu acho importante divulgar. Sim, se as já pessoas estou lá no grupo. Que ótimo, se as pessoas quiserem entrar para começarem a receber informações, isso é muito importante. Estou sempre às ordens, tá bom? Muito obrigada, viu, Andréia? A gente tem vários conteúdos da Andréia também. Gente, olha, a gente vai chegando aqui para o final, né? Eu queria agradecer a todo mundo aqui que prestigiou a live, a Cristina Nunes também, nossa amiga jornalista, tema muito pertinente, tratado por pessoas muito bem preparadas, como eu li agora há pouco aqui. Obrigada, Cris, está acompanhando a gente.
Muitos jornalistas prestigiam a gente aqui na nossa live, isso é muito importante, acabam propagando as informações que também a gente coloca aqui, isso é muito legal, agradeço muito ao pessoal dos jornalistas RJ, do Reinventar, que está sempre participando aqui com a gente, agradeço muitíssimo. Gente, olha, a gente ficaria aqui por longo tempo conversando com essas 3 pessoas queridíssimas aqui, tanto conhecimento que a gente adquiriu hoje, que a gente... Né, que eles compartilharam com a gente de uma forma tão generosa, né? Então, eu acho que hoje a gente só teve a ganhar e eu acho que a gente sai dessa situação aí um pouco mais resilientes, né? E aprendendo mais coisas e novas estratégias. E como o doutor Gilberto colocou, né? Tem que cuidar da saúde, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, não esperar ficar doente para cuidar da nossa saúde, né? Então, a prevenção é fundamental, né? A Andréia colocou muito bem a questão do autoconhecimento, como é importante a gente se autoconhecer para a gente se cuidar melhor, né? E conseguir enfrentar essa situação de tantas adversidades que a gente está vivendo. A Amanda Pinheiro trouxe para a gente aqui, né, a importância da prática da meditação, do mindfulness. Então, eu acho que a gente aqui hoje aprendeu muita coisa com vocês. Eu mesmo já saio daqui com várias ideias aqui. Eu acho que muita gente que assistiu também. Tá? Aqui a Nazaré está agradecendo. Boa noite, gratidão a todos. Gente, eu agradeço muito todo mundo que participou aqui com a gente. Né? Lembrando que esse bate-papo ele é transmitido pelo Facebook, fica disponível também no nosso YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais, né? Veja lá o nosso site, www.vidaeação.com.br. A gente tem lá matérias sobre artigos com a Andréia, a gente tem matérias aí de superação com a Amanda, falando de dicas para vencer o estresse. Eu vou esperar aí um artigo exclusivo aí do doutor Gilberto para o nosso site, né, doutor? Vou cobrar, hein? Já mandei um hoje. Então, eu vi maravilhoso o seu artigo na Veja Rio de hoje. Muito obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite de compartilhar aqui com a gente. Né? Não deixem de acompanhar nosso próximo Papo de Pandemia. A gente vai falar sobre terceira idade, né? A gente vai falar sobre os idosos, como é que os idosos estão enfrentando essa pandemia, entendeu? E o que a gente pode trazer aí de novidades sobre isso, né? A gente vai estar se aproximando no final do mês a chegada do mês do idoso, né? Dia Internacional do Idoso também. Então, nosso próximo tema vai ser sobre a terceira idade, ok, gente? E Não fiquem ligados aqui, acompanhem, que a gente em breve vai anunciar nossos próximos convidados. E lembrando que até o final desse mês, até o dia 30, a gente está com a nossa série Setembro Amarelo, né, sobre saúde mental, no nosso portal. E essa semana a gente está com várias matérias falando sobre estresse, aproveitando que é o Dia Nacional de Combate ao Estresse, nesse 23 de setembro. Não deixe, então, de conferir nosso site lá, vidaeação.com.br. A gente vai se despedindo por aqui. E lembre-se, sempre que possível, fiquem em casa. Não se esqueçam das regras de ouro, gente. Usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento, evitar aglomerações. Ainda não acabou a pandemia, apesar de muitas pessoas acharem que já. Enfim, a gente está enfrentando esse novo normal, que não é fácil para todo mundo. Se cuidem dos seus, fiquem em casa quando puderem, sempre que puderem. Aproveitem as suas famílias, né, também para esse momento especial que a gente está vivendo, que é único, que é exclusivo, que vai deixar um legado muito grande para a gente. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai ajudar a preservar mais vidas, né, preservar nosso planeta, nossa sociedade, e a gente vai poder se abraçar aí de volta, trocar mais afetos com mais tranquilidade em breve. Gente, obrigada. Vocês querem deixar mais alguma palavra aí para todo mundo? Beijos para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada. Prazer conhecê-los. Obrigado, Rô. Tchau, André. Tchau, Amanda. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada, gente.